nossa, eu queria tanto que você se interessasse por mim como você se interessa pelo meu corpo, né? Toda a questão do apego e da relação relacional o tempo inteiro lá. Então, por existência prestante, não pode perder de novo isso. E por que você aprendeu aquela pintura? Esse quadro se chama Édipo e a Esfinge. E aí, porque eu entendo que, né, a Liane fala disso, que na verdade o nosso cliente é a Esfinge, né? Decifra-me ou eu te devoro. Essa é a cena em que a Esfinge está colocando um enigma para o Édipo, e que se ele não resolver o enigma, ela devora ele. Então, é só para não esquecer isso, de que de verdade nós vemos lá clientes que foram crianças com dificuldades, mas eu tenho que estar ligado. Tem uma demanda ali de eu aprender a lidar com a defesa. Posso colocar uma questão só? Quando falamos um pouquinho atrás nas 3 linhas de discurso, o que o cliente diz, o que ele quer dizer, o que ele quer dizer tem muito a ver, se fosse música, com melodia, não é? Com melodia. Com melodia. E a melodia. Com a melodia. É um pouco mais. Esse seria um caso, mas eu acho que é um pouco mais do que isso, porque assim, vou trazer um outro caso, meio simples, só sempre 11h20, encerra. Eu tenho 5 minutos. Tenho 10. Mas eu vou trazer um case rápido. Um cliente meu, um traço bem fálico, super competitivo. Ele já esteve comigo em terapia há muitos anos, eu era bem mais jovem, ele também. Ele estava começando numa carreira, ele é assim, marombadinho, corre, né? E assim, a ideia dele é, eu preciso vencer, eu vou ter que me tornar diretor, e todo esse modelo que muitos de vocês devem pegar em clínica, aquelas pessoas que estão no mundo organizacional, né? A história dele é filho mais velho, uma relação super forte com a mãe, um pai que foi diretor, que foi super bambambam, e que teve um grande fracasso. No meio disso, esse pai teve uma traição dessa mãe, e ele foi pro álcool e tal, mas o meu cliente ficou do lado da mãe, ficou uma grande ferida nessa construção do masculino dele. Então, ele terminou a terapia há muito tempo e voltou agora recentemente numa grande crise. Ele está lá nos seus 37 anos, e numa grande crise de que essa vida competitiva não faz mais sentido, ele está deprimido, ele não está dando conta mais, ele está com muito mais tesão em correr de manhã, porque ele corre, quer fazer a maratona, lógico, ele tem que fazer alguma coisa, mas esse mundo da competição não dá mais. Então ele voltou para a gente trabalhar isso, ele tem me trazido essas questões, e eu comecei a trabalhar um pouco o medo de que ele esteja fracassando como pai, tudo que ele construiu de esforço para não fracassar. E aí numa sessão, que é essa história do discurso, ele um dia chega, meio nada a ver, vem me contar sobre uma menina que ele é casado, tem uma relação super boa, e ele vem me contar sobre uma menina que ele conheceu, que é do Rio, né, e que ele ficou muito excitado, e ele estava se perguntando se ele ficava com ela ou não, e se ele pulava cerca ou não, e esse era o tema da sessão, porque ele é um cara organizacional que vem falar sobre o trabalho dele, não vai falar sobre ele. E aí, se eu não tenho essa leitura, né, lógico, bem fácil, pode falar da traição, ele precisa mostrar para mim que ele, né, tem muitas mulheres. Então, está trazendo a mãe, mas a leitura que eu fiz, além disso, se eu não tenho essa visão de que ele teve uma história em que o pai traiu a mãe, e a partir disso, para além do discurso, então, não é só a música, para mim, assim, se eu não tenho essa referência, eu não consigo ver do que ele está querendo falar quando ele vem me contar que, na verdade, a mãe, ele está querendo trair a esposa. Ele está querendo ficar parecido com o pai, que está super angustiado, ele está falando, Fernando, eu estou sentindo esse campo de ficar um desejo, uma necessidade masculina de me espelhar no meu pai, e isso me dá pânico. E aí eu atravessei o discurso para falar, bem, a sessão na verdade tem um outro tema. Então é um pouco mais complexo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Só pegando o gancho da noção do tempo, acho que quando a gente entende, eu penso muito musicalmente, você sabe? Mas eu queria extrapolar um pouco além da melodia, pensar numa coisa assim, você tem uma orquestra, você tem um monte de linhas melódicas, né? Quer dizer, cada músico está ali com a sua parte, né? Cada naipe com aquilo que está fazendo, mas o maestro que está olhando aquilo
verticalmente, quer dizer, está vendo assim, discurso. É verdade, todas as linhas. A gente tem que olhar todas as linhas ao mesmo tempo. O papel do terapeuta é um lugar maestro que observa. É verdade. Essas várias linhas, quer dizer, não é só essa divisão de ritmo, melodia, é um universo inteiro. Então, olha, a Ana Silvia me deu um sinal de estar na hora. Só para fechar, tem mais. Palestrante, nós estamos na sala, né, coletiva. Então, só mais 3 slides, eu vou direto agora. Então, a gente já fez o nosso bate-papo ao longo, né? Ao longo. 5. Então, ótimo, 5 dá. Não, 5 é uma eternidade. Então, eu já falei um pouco disso, mas assim, só para marcar, né? Quer dizer, para mim a questão, quando a gente pensa nessa história do diálogo, e fica às vezes o estereótipo que é o trabalhando ali, a conversa, né? Ah, você não é um terapeuta verbal, trabalha no corpo? Quer dizer, para mim, eu não acredito muito nessa história discurso, trabalho verbal versus trabalho corporal. Como a própria Zoga estava lembrando, é tudo junto, o tempo inteiro. Eu estou, né? Um erro de alunos de bioenergética que eu acompanho, às vezes, é na hora que vai para o corpo, não ouve o que o cliente está falando ali, milhões de coisas, não é integrado. Para mim, a questão hoje, pensando em neurociência, é muito mais como é que eu cuido e entendo os processos cognitivos e as defesas de caráter versus o que eu vou propondo para o cliente, analiticamente ou mesmo através do trabalho corporal, para levá-lo em contato com a emoção e com as questões inconscientes. Então, rapidamente, alguns objetivos atuais, né? Primeiro, quando tem que ter um sentido no adulto, senão eu não favoreço essa reconstrução. Então, os clientes às vezes se sentem muito ridículos fazendo alguns trabalhos corporais. Nós temos que cuidar disso. Outra coisa muito importante é o quanto a gente tem um processo pedagógico de explicar para o cliente qual é o sentido. E quando o sentido está alinhado, o cliente se entrega. Né? Quem é muito mestre nisso é o Len Carlino, que eu admiro muito, que não dá para não dizer a frase que ele te propõe, porque ela tem tanto significado existencial que não dá. Então, essa seria a nossa habilidade. Como é que a gente constrói interpretações ou propostas corporais que sejam muito alinhadas com o entendimento que o cliente tem dele mesmo. Né? Umas coisas que eu já falei, que eu gosto de pensar, né? O diálogo, que é, eu faço um diagnóstico, proponho, olho, vou intervir de novo. Às vezes, no trabalho corporal, a gente fica com medo que o trabalho não funcione, e o não funcionar, muitas vezes, é o trabalho corporal. Isso aqui abre um discurso e um grande encontro de entendimento da defesa. Né? Então, uma frase que eu gosto, que é da Esther, que é: nós somos os acompanhantes do desdobramento da intencionalidade do cliente. Então, a gente vai seguindo ele através do trabalho corporal. Último slide. Então, a gente poder pensar, o trabalho corporal serve para muitas coisas, né? Vocês têm essa noção. Eu pensei em algumas que tinham a ver com o que eu ia falar. Então, como forma de facilitar a livre associação. Então, às vezes eu poder pôr o cliente em pé, para ele poder parar e sentir tudo que a gente está conversando, é um super trabalho corporal. Né? A gente fica ainda muito também nos nossos vícios, além das vergonhas, né, Elaine? Tem os vícios que meu trabalho corporal tem que ser um show, uma grande finalização, e com ele né, tem que ser uma trepada. E necessariamente não tem, certo? Pode ser simplesmente um grande momento de levá-lo para um contato mais profundo com ele mesmo. Né? Deixa eu ver aqui a Alcana. Acho que a questão de fortalecer o ego. Então, uma coisa que eu trabalho muito é como é que eu utilizo algumas formas, usando até trabalhos agressivos, para a construção de autoestima e autoconfiança. Então, a história de refazer a membrana, tanto de pessoas que estão colapsadas. Então, a gente fica só no trabalho expressivo, mas todo o trabalho de contenção e de reconstrução, né? E que muitas vezes é além do verbal. Aqui, o que eu já falei, então eu entendo hoje que é trabalho no ético na sexualidade, teoria do autoapego, trauma. Eu incluí a resistência como algo específico, que o Guitonella colocou, a psicodinâmica destacada dentro do caráter e o trabalho mais energético, de grounding e energia. Beleza? Esse é o slide que eu prometi, que tem os nomes dos artigos. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada a todo mundo. Né? Acho que o penúltimo slide era para a cozinha, né? Eu fiquei imaginando meio um delicioso prato, né? De crescimento e
e desenvolvimento para os clientes.